Próximo tema. E esse tema dá uma sequência nessa discussão. O Felipe Monteiro falou, eu não estou interpretando, não estou deturpando, ele disse que é contra o déficit zero e que nenhum país do mundo tem déficit zero. Agora, vamos então, já que ele é contra o déficit zero, vamos dar mais munição para ele. O pagamento de emendas parlamentares atingiu um novo ápice nesta semana. Segundo dados do sistema Siga Brasil, nós estamos seguindo para baixo. Divulgados pelo portal Poder 360, o governo federal desembolsou nos últimos dias 11 e 12 de dezembro do seu bolso contribuinte, da sua economia contribuinte e com o seu sacrifício contribuinte, um recorde histórico de liberação de dinheiro público em apenas 48 horas. Sabe quanto que o governo liberou de dinheiro público, de dinheiro seu? 10 bilhões... São bi, não são milhões, bilhões. 10 bilhões de reais liberados em emendas parlamentares. Com isso, o governo chega a 39 bilhões de reais pagos em recurso neste ano. O presidente Lula resolveu antecipar a liberação de dinheiro para garantir apoio dentro do Congresso, principalmente nas votações do PL das apostas desportivas, que podem render 2 bi, ele está gastando 10 para isso, e na votação dos vetos presidenciais, que parece que não vai adiantar. Rafael Macris, a esquerda não tem apreço pela economia. Gastam dinheiro público como desesperados. Vão se perpetuando no poder e aí, depois de um ciclo de gastança e esbanjamento, perdem a eleição para a direita responsável, que vem organizar as finanças de maneira antipática e perde a eleição por causa disso. Este ciclo ruim para o país tem sido efetivo para eles, não eleitoralmente. É como o PP estava falando aqui, né, Capês, que quanto mais o governo gasta, mais o país cresce. Mas isso é uma ideia que está na cabeça de todos os esquerdistas, mas que não se reflete onde a gente analisa as economias aí mundo afora. Como você colocou aqui também, o governo liberou 10 bilhões de reais em emendas em 2 dias para conseguir aí uma arrecadação esperada de 47 bilhões de reais. Mas, como você colocou, a questão das apostas esportivas, a gente tem uma previsão de arrecadação de 1,6 bilhão, ou seja, gastamos aí 10 bilhões para conseguir aprovação de uma proposta que visa arrecadar 1,6 bilhão. Aí a gente tem uma expectativa alta de aprovação no Congresso. A MP da subvenção do ICMS, a gente tem uma expectativa média de aprovação no Congresso. Ou seja, mesmo com a liberação desses recursos, a gente não tem certeza de que isso será aprovado. A gente teria aí uma arrecadação em torno de 35,3 bilhões de reais. E também a gente tem, por outro lado, o fim da JCP, com uma expectativa baixa de aprovação no Congresso e arrecadação em torno de 10 bilhões de reais. Ou seja, com essa liberação do governo, a gente tem certeza praticamente apenas de um retorno de 1,6 bilhão de reais. Ou seja, o governo está gastando desenfreadamente, injetando uma grana absurda no Congresso Nacional, são em torno de 40 bilhões de reais esse ano, uma previsão de 50 bilhões de reais no ano que vem. O governo gasta dinheiro, gasta dinheiro, gasta dinheiro, só se trata de temas aí principalmente de aumento de impostos, que o Felipe Monteiro aqui fica defendendo de boca cheia, e o Brasil vai por água abaixo nessas questões, Felipe. Como que pode um governo liberar 10 bilhões de reais em emendas em 2 dias para conseguir um retorno de arrecadação com projetos aprovados de 1,6 bilhão? Será que o interesse de tudo isso era a aprovação do Flávio Dino na CCJ e no Senado da Sabatina, que eu tenho certeza que a gente vai tratar disso logo mais? Não tem cabimento, essas contas aí não estão batendo, Felipe. Não tem como defender uma coisa dessa. Você vai poder responder, mas eu acho que é melhor você responder
depois que o Daniel José, porque eu tenho a impressão que o Daniel José está... Está direcionando para mim aqui. Mas você prefere falar agora? Quer os dois? Tá bom, você quer falar agora? Não, tá bom, vai lá. Então, Felipe Monteiro respondendo antes de Daniel José. Eu ia deixar ele o privilégio de responder os dois ao mesmo tempo, mas ele quer falar agora. Quer dar uma de Pacheco tá e fazer essa batina dupla, né? Está um pouco ansioso, então você vem aqui e já pode responder. Felipe Monteiro, você pegaria 100 mil reais e gastaria 100 mil reais para poder ganhar 16? Dá para gastar 10 bilhões para arrecadar 1.600? Que conta que é essa? E aí eu já quero que você já emenda o seguinte: o líder do governo na Câmara dos Deputados, que é o deputado federal José Guimarães, ele diz o seguinte: não vamos nos preocupar com déficit. Vamos gastar o que tem que gastar, senão a gente perde as eleições o ano que vem. Ou seja, vamos desperdiçar dinheiro público para poder ganhar a eleição. Isso que justifica você investir 10 bilhões para arrecadar só 1,6? Como dizia o seu Antônio, que era um motorista de ônibus que eu pegava sempre para ir do colégio até em casa. A que ponto chegamos? Pode falar. Tantas coisas que eu não sei nem por onde começar, né? Impressionante, né? Você joga um monte de salada aqui para mim, quer que eu seja rápido, né? na análise, né? Mas primeiro é o seguinte, um dado, tá? Emenda parlamentar não é algo só do sistema brasileiro. Por exemplo, nos Estados Unidos tem o tal de earmarks, né? Que são emendas parlamentares que o Congresso americano usa para disponibilizar receita, né, na base dele, nos estados e municípios dele, né? Ou seja, querer falar que a emenda parlamentar no Brasil tem alguma coisa a ver com a esquerda que quer só gastar, é um populismo retórico que tem que ser rechaçado. Não é verdade. Os Estados Unidos, por exemplo, que é um país de direita, né, e earmarks tem no Trump, tem no Biden, né, usa também a tal das emendas parlamentares. Então, vamos analisar a situação de uma forma mais clara e mais concreta e mais correta. Emenda parlamentar, gente, não é um problema. Emenda parlamentar é um instrumento que pode ser bem utilizado, não é? Porque o parlamentar reconhece e tem acesso à base dele e sabe exatamente o que a base dele precisa e consegue destinar receita para aquela base dele, seja para comprar uma ambulância que uma UBS esteja necessitando, seja para contratar uma obra pequena que uma determinada escola precisa. O problema é a transparência da emenda parlamentar. O problema é que nós não temos regras claras de uso da emenda parlamentar. Só que ao invés da gente discutir de forma profunda como a gente pode aprimorar o nosso sistema de emenda parlamentar, a gente fala que a gente é contra a emenda parlamentar. É um absurdo, é compra de voto. Balela, mentira. Emenda parlamentar é uma das poucas formas que o Legislativo tem de fazer política pública em conjunto com o Executivo. Na teoria é uma coisa, mas na prática que teoria? Na prática é assim também. Não, mas você concorda. Vamos melhorar. Mas você concorda, Pepe, que o sistema como está hoje é imoral? Vamos melhorar. Você concorda que é imoral? Vamos discutir a melhoria do sistema. Eu não vou falar contra a emenda parlamentar. Mas não é imoral. Tem uns erros, tem uns equívocos, claro que tem. Não é transparente. Daniel José. Eu não acabei de falar, Capês. Então desculpa. Eu acabei de falar, Capês, que isso, em relação a essa busca pelo déficit fiscal zero, isso é conversinha. A métrica de qualquer país do mundo liberal, é a proporção dívida-PIB. E o Brasil tem uma dívida pública, tem um déficit fiscal muito menor que 2% do PIB dele. É muito melhor que a França, é muito melhor que os Estados Unidos, né? Ou seja, um país em desenvolvimento tem que buscar sempre desenvolvimento econômico e redução da desigualdade. Depois, fica rico, ganha dinheiro, paga a conta. Daniel José, se eu aquecer a economia, eu vou arrecadar mais ou vou arrecadar menos imposto? Vou arrecadar mais. Não é o Estado que aquece. Primeiro eu vou ter que interromper, porque nesse momento são 14 horas e 32 minutos. Pepe, você teve tempo e você falou. Você citou o exemplo dos Estados Unidos da América, que o país mais poderoso economicamente do mundo. Também tem emenda parlamentar. Mas atualmente... Também tem emenda parlamentar. Atualmente, os Estados Unidos não é exemplo para ninguém. Você está com déficit de
1,7 trilhão de dólares. Emenda parlamentar, claro que emenda parlamentar faz parte do processo político. Mas a diferença entre o veneno e o remédio é a intensidade. O governo está pegando 50 bilhões que ele poderia distribuir num planejamento de crescimento econômico e está dando para parlamentar colocar a partir dos seus interesses políticos. E a gente sabe o que acontece com muito dinheiro na mão de parlamentar quando ele não tem uma linha administrativa. Então, quero ouvir o Daniel José. Com a palavra, Daniel José. A questão é o seguinte, o PP está sendo intelectualmente desonesto quando ele compara com os Estados Unidos no seguinte sentido. O sistema eleitoral americano é um sistema Daniel José, de distrito. Intelectualmente, você não precisa se ofender, intelectualmente não está te ofendendo. Você não está sendo intelectualmente honesto. Então, eu vou mudar aqui, talvez ele fique mais feliz com essa troca de palavras, mas com o mesmo significado. A questão é, o sistema eleitoral americano ele é um sistema distrital. As pessoas conseguem, nos Estados Unidos, fiscalizar as votações, as fiscalizações, os trabalhos que os seus parlamentares fazem, eleitos por seus distritos. Então, a relação entre eleito e o eleitorado ela é muito mais direta, ela é muito mais difícil se esconder. Se você é eleito só por uma cidade para representar aquela cidade no Congresso Nacional, como é no sistema americano, todo mundo vai ter um olhar muito mais profundo e o nível educacional dos Estados Unidos obviamente, é superior ao Brasil. Portanto, lá não vai ter tanto problema assim ter algo análogo a uma emenda parlamentar. O problema é que o sistema eleitoral brasileiro distancia muito... Melhor o sistema brasileiro. Distancia muito o eleitor de quem de fato foi eleito. E nessa história, o que acontece? O brasileiro enxerga que o deputado é bom quando ele traz emenda para a cidade. E não quando ele vota errado, não quando ele faz, enfim, não trabalha no nível de intensidade que a população espera, e esse tipo de coisa. Então, no Brasil, isso sem contar todos os problemas que aí eu vou concordar com o PP, de falta de transparência, do mecanismo dessas emenda-PIX que chegam na conta, não sabe nem de quem de quem que foi enviada aquela emenda, enfim, uma série de problemas de transparência e uma série de problemas também de fiscalização. Então, não só por isso, mas também as naturezas dos dois sistemas são diversas. Comparar o Brasil aos Estados Unidos não é algo bom, eu sou contra a emenda parlamentar num sistema eleitoral como o brasileiro. O segundo ponto que você falou, que eu acho que emenda no Brasil ela é imoral, não só porque esse papo furado de que o deputado sabe o que a cidade precisa, é uma baita de uma balela, porque o deputado usa o dinheiro, ele não faz uma avaliação técnica, deixa eu ver onde, na realidade da minha região, onde que precisa mais, onde vai trazer mais impacto para a população. Não faz assim. Eu, quando fui deputado, eu fiz um edital público, dando prioridades muito claras para onde os indicadores do Estado de São Paulo são piores, fazer um edital público avaliando os melhores projetos, enviando essas emendas parlamentares para os melhores projetos. Mas a realidade nua e crua do cenário político brasileiro é que esse dinheiro, quando não é desviado, ele é usado para ganhar a eleição. E a troca do envio da emenda parlamentar não é para melhorar, o intuito não é para melhorar os indicadores sociais, não é para melhorar a economia, não é para melhorar a qualidade de vida da população. A emenda parlamentar é usada na ponta para dar voto para o deputado ficar lá eternamente. Então, e só por um último argumento que eu acho que é super importante, esse papo também de que equilíbrio fiscal não é importante, não funciona. Porque todo governo precisa sim se endividar para executar a sua operação diária. Isso é normal, todos os países do mundo emitem dívida. Acontece que se as contas são descontroladas, se a relação dívida-PIB expande loucamente, como está acontecendo no Brasil, daqui a pouco a gente vai ter um nível de endividamento de país desenvolvido, que tem credibilidade, esse sim, porque tem economias fortes, e aí o Brasil não tem uma economia forte, tem uma economia muito frágil, e, obviamente, isso pode levar a um caos econômico para todo o país. Bom, eu queria ouvir agora o Coronel Sérgio Marques pedindo aos nossos debatedores para serem mais sintéticos, porque tem muitos assuntos que nós temos que girar aqui. O PP falou muita besteira. E eu besteira? Falei nada, deu um posicionamento aqui. Eu não acho que o PP... Não, eu não acho que o PP... falou besteira. Engraçado que ele concordou comigo. Ele comentou... Ele falou mal da emenda parlamentar. Eu acho que
ele tem foi mal da emenda parlamentar e falou que quando era deputado, usava a emenda parlamentar de forma correta. Eu era o único. Ou seja, por que não legaliza e faz que todos fazem da tua forma? Não, eu não sou contra isso. É isso, tu resolve. Aqui, por favor. Olha, a questão é o seguinte, não é que o Felipe falou besteira, ele falou o que a esquerda pensa. Muito bem. Acho que ele pensou. Meu querido Coronel Sérgio Marques, você também é a favor de gastar mais do que arrecada com uma política saudável para a economia? Bom, sem dúvida nenhuma, essa situação, nem na vida pessoal, ela vale, né? Mas o que nós temos hoje é a velha política tradicional, desde a época do governo Sarney, do é dando que se recebe, né? Então, e hoje o governo federal, o executivo federal, ele é o dono das chaves do cofre. E quando há interesse de pautas relevantes para o governo, inclusive, como foi falado com o colega da bancada aqui, até na sabatina do ministro da Justiça, né, o Flávio Dino, eu não tenho dúvidas que também houve ali o quê? O dinheiro para ajudar naquela pauta que há interesse do governo federal, que o Flávio Dino fosse o 11º ministro do Supremo Tribunal Federal, que inclusive nós vamos falar sobre essa pauta. E, evidentemente, ele tem o dinheiro na mão, ele vai o quê? Ele vai distribuir dentro daquilo que ele acha que é interessante, aproveitando-se, inclusive, do nosso centrão, que é a prostituta política, né? Que ele vai de acordo com aquilo que interessa, não pelo bem do Brasil, mas pelo bem do partido, o bem pessoal, coisa do gênero. Centrão, olha que frase bonita. O centrão é a prostituta política. Pode voltar, por favor, Coronel. Então, e o que acontece, né? Ele vai distribuir dinheiro para quem quer dinheiro. Então, se o Partido do Centro deseja esse dinheiro, ele vai votar conforme o governo deseja que eles votem.